Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 37, ainda aquele nosso tema, números racionais na representação fracionária. Bom, até o momento nós vimos quem é o conjunto dos números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração, sendo que o numerador e o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo da fração, são inteiros, ou seja, não tem quebra. Nós vimos também que essas frações, elas são geralmente resultado de uma divisão, é o quociente de uma divisão, que pode ser decimal, ou a gente pode deixar em fração mesmo, ok? Então, uma fração é o quociente, número de cima é o dividendo, número de baixo, divisor, ok? Vamos falar daqui a pouco. Na última aula, nós comentamos um pouco sobre como que a fração ela é utilizada para representar uma divisão, que é o caso que nós temos aqui, ó. Nós temos uma divisão representada por uma fração. Só que nós temos também esse caso aqui, ó. E esse caso aqui eu não comentei bem por cima, que a gente vai tratar desse caso aqui nessa aula. Isso daqui nós chamamos de número composto. Ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. É o resultado da divisão de 5 por 2. Nessa aula nós vamos entender o que é esse 2 aqui, o que é esse 1 meio aqui, ok? Bom, primeiramente nós temos a representação fracionária e a representação decimal, que elas representam uma divisão com quebra, certo? São a representação de uma divisão com quebra. Então nós temos aqui nas situações propostas, quando a gente realiza uma divisão entre dois números naturais, nós temos duas possibilidades. Ou a divisão é exata, ou ela vai ter quebra, ok? Então, se essa divisão ela tiver quebra, nós temos também outras duas possibilidades aqui. Nós podemos representar ela como fração ou como decimal. Observem que tanto a fração 2/5 quanto o decimal 0/4 representam a mesma divisão, representam o mesmo quociente, que é o quociente da divisão 2 por 5, 2 dividido por 5. E também nós podemos observar que eles estão relacionados com a porcentagem, certo? Tanto a fração quanto o decimal eu posso colocar em forma de porcentagem também sem problema algum. Só que esse não é o nosso foco hoje, é o foco em aulas futuras. Tá, mas e nos casos que o nosso dividendo, ou o nosso numerador da fração, é maior que o divisor? Até o momento nós vimos o quê? Uma fração, normalmente, nas últimas aulas nós vimos que a fração representa um decimal e todos eles estão sendo menores que 1, certo? Estão sendo apenas parte decimal ali. Nesse caso aqui nós temos uma fração, aliás, uma divisão onde eu tenho uma divisão entre ali o meu dividendo é maior que o divisor. O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês observem que eu vou fazer ela bonitinha aqui. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. Vou fazer coloridinho para vocês. 2 vezes 2, 4. Para 5 vai sobrar 1, ok? Agora observem. Essa fração eu podia simplesmente, essa divisão, que eu vou focar só em frações, tá? Ela poderia ser representada assim, ó.
5 sobre 2, ok? É como vocês aprenderam. Só que agora nós vamos fazer na forma de número composto. Eu vou definir número composto, número misto, aliás. Sempre que eu falei número composto, corrige por número misto. Tá? Eu errei. Número misto. Nós vamos escrever isso aqui em forma mista. Como? Ó, o meu quociente, que é o 2, ele é a minha parte inteira, certo? Mais. Ó, o meu quociente é a minha parte inteira, mais. Aí eu vou pegar meu resto sobre o meu divisor. Olha como que é fácil isso. Faz a divisão na chave bonitinho. Você vai achar um quociente. Esse quociente é a parte inteira, ok? Aí meu resto, ele vai ser o numerador da fração, aqui. E o meu divisor, o denominador. Veja, gente, não é difícil, super fácil, transformar esse número para a forma de número misto. Ele também pode ser representado, vocês vão ver mais para frente, como 2, dessa forma. Sem o maisinho, tá? Então eu tenho um 2 grande ali e a fração junto dele, pegando ele mais ou menos ali no meio. Então, nós temos essas duas formas para representar um número misto, ok? É simples, é tranquilo, não tem mistério, ok? Bom, prosseguindo, tenho mais esse exemplo, nós vamos fazer da mesma maneira. Vou usar o preto agora para representar a chave. Então, 8. Ok? Dividido por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 8. Vou até colocar aqui bonitinho. Dá 6. Para 8, 2. Ok? Agora a gente vai montar isso aqui de forma. Vamos montar o número misto. Primeiramente a gente pega o quociente. Ele é a minha parte inteira. Mais. Aí eu vou pegar o meu resto. 2 sobre o quociente, que é o número que está na chave. Ok? Tá aqui, gente, nosso número misto. Não tem mistério, é simples. É super tranquilo isso aqui. Ah, eu quero escrever da outra forma lá, então vamos lá. Então é 2. Aí o resto. E o quociente. Tá aqui a representação do número em forma mista, ok? Mais para frente a gente vai analisar também, acredito na próxima aula, como que a gente diferencia esse tipo de fração mista. Cada fração ela tem um nome, é uma definição própria dela, ok? Aí acredito que na próxima aula a gente vai trabalhar isso bonitinho, dar a nomenclatura de cada um deles. Apesar de não ser muito importante, é bom vocês saberem, tá? Também faz parte do currículo, então vamos trabalhar isso também. Mas resumindo aqui, retornando aqui, é isso daqui ó, que vocês têm que saber. Tem uma divisão, posso representar ela simplesmente como? Na forma fracionária simples, ok? E eu posso representar ele
na forma de número misto. Vai dar a mesma coisa. Mas e se eu tiver um número misto e quiser passar para essa forma aqui? E descobrir qual que é os números que estou dividindo. Isso a gente vai trabalhar na próxima aula, ok? Mas vamos prosseguir. Tenho mais esse exemplo aqui. Mesma coisa, gente. Vou pegar o número ali, dividir, realizar a divisão normalmente. 25 dividido por 4 vai dar 4 vezes 5, 20. 6 vezes 4, 24, 6. Então, 6. É meu quociente, 6 vezes 4, 24. Para 25, 1. Ok? Agora a gente vai montar nosso número na forma mista. Primeiro a gente pega o quociente, 6, mais, vou mudar de cor aqui, mais nosso resto, 1, sobre nosso quociente, sobre nosso divisor, que é o 4. Temos aqui nosso número da forma mista. Ou naquela outra forma ficaria 6 e 1/4 a gente fala. 6 inteiros e 1/4, ok? É a forma de falar isso daqui, ó. 6 inteiros e 1/4, certo? Bom, gente, tudo isso que a gente fez aqui, nós chamamos de número misto. Vê as duas representações aqui, ó, que eu já comentei com vocês. Isso daqui é chamado de número misto, certo? Não é difícil, ele representa uma divisão. Então nós vimos que uma divisão com quebra, se o meu dividendo é maior que o divisor, eu tenho 3 formas de representar ele. Eu tenho a forma fracionária, eu tenho a forma decimal e eu tenho também agora a forma de número misto. São as representações que eu posso usar para uma divisão, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui não é complicado, é super simples. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que eu saio dessa forma mista e vou para a forma fracionária normal para descobrir quem que é o dividendo, quem que é o divisor, ok? Bom, pessoal, resumindo essa nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Estamos encerrando o nosso assunto de números racionais da forma fracionária, né? Resumindo, essas aulas aqui, elas são mais para dar uma base do que é fração, como que elas funcionam. Vocês já aprenderam como que opera com frações, isso é muito importante. Talvez, acho que o mais importante quando a gente fala de frações. Mas o mais importante é a gente entender o que representa, o que uma fração representa. Ela representa uma parte de um todo. Eu sempre vou repetir isso aqui. Representa quantas partes, em quantas partes eu dividi, quantas partes eu estou pegando lá em cima. É uma parte de um todo, de um total, ok? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.